Oi, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem? Nossa, tô com saudade de vocês. Como que vocês estão? Esperamos em Deus que vocês estejam bem, se cuidando. E alguns eu tenho ouvido, né, a voz através das orações lá no nosso grupo. E isso tem sido muito bom. Isso tem nos fortalecido, tem nos ajudado a prosseguir. E aí, tudo bom? Dessa semana ela está de volta. Viu? Não acertei, quer dizer, ela não foi ao dentista de novo, não. Ela está bem. Agora temos uma aula juntos de novo. Glória a Deus! Mais um estudo. O final desse estudo, que eu imagino que vocês já assistiram a parte 1 e a parte 2. E agora nós vamos ver outras pessoas que fizeram uma oração direta a Deus, pedindo algo não por si, mas pelos outros. Uma oração que é um desafio para a nossa vida. Uma oração que é um desafio para os demais também viverem a santidade do Senhor. Vamos aos estudos. E conforme eu orientei vocês hoje cedo, para vocês lerem os textos, para quem, né, vai nos assistir, que não é do grupo da Célula Fonte de Vida, eu vou estar falando os textos e vocês anotem e depois vocês leiam o texto todo. Então, a primeira oração que nós vamos ver nessa noite foi uma oração feita por Salomão, o rei Salomão. A gente ouve bastante falar nesse período, então agora teve, né, muitos movimentos de oração pela oração que ele fez, usando o texto lá de Crônicas, sendo que nessa noite nós vamos estar vendo um desafios na oração que ele fez, também na dedicação ao templo. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 8, versículo de 38 a 40. E a orientação foi que vocês lessem todo o capítulo, para que vocês pudessem entender, né, o contexto. O rei Salomão, ele construiu o templo e depois ele conversa com o povo, depois ele vai orar. E nós vamos ver, né, os desafios que tinha nessa oração dele, orações respondidas. Porque depois, se vocês lerem o capítulo 9, vocês vão ver que Deus, ele se apresenta a Salomão e diz que ouviu a sua oração. Só que as nossas orações, para elas serem respondidas, nós precisamos também nos posicionar. E aí a gente vai ver durante o estudo os posicionamentos que nós devemos ter diante de Deus. Porque não é só orar. Deus não é, né, lá um depósito que a gente fala assim, eu preciso disso agora, e eu vou lá e pego. Não, Deus é nosso Pai. Nós temos um relacionamento com Ele. Deus tem princípios. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não tem compromisso com a desobediência. Mas Deus tem compromisso conosco quando nós nos colocamos diante dEle e quando nós obedecemos a Ele. Então vamos lá para o texto? Já abriram, né? 1 Reis, capítulo 8, versículo 38 a 40. Que diz assim: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Uma oração poderosa que Salomão faz, e Salomão ele pede a Deus
Para quê? Para perdoar o povo, para agir e para abençoar. Então você vê que rei, né, com um alinhamento com Deus, com um direcionamento de Deus, para pedir algo poderoso, algo certo para o povo. Ele pede a Deus, olha, perdoa. Se eles se colocarem diante de ti, perdoa. Age por eles, luta por eles, guerreia as causas deles e abençoa. E prosseguindo, nós vamos ver que ele pede também, né, que Deus agindo assim, que o povo ia temer ao Senhor e ia obedecer. Então, temer ao Senhor e obedecer ao Senhor eram desafios que Salomão estava colocando para o povo. Ele pede a Deus, Deus, abençoa o povo, perdoa, age por eles, para que eles te temam e para que eles te obedeçam. Então, nós precisamos, na nossa caminhada, também estar temendo ao Senhor e também estar obedecendo ao Senhor. Não importa a situação, nós precisamos ter alegria de obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, não questione. Deus a gente não questiona. Eu ouço às vezes algumas pessoas falarem, né? Eu briguei com Deus. Quem somos nós, irmãos? Para brigar com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus a gente não questiona, Deus a gente adora, Deus a gente obedece, Deus a gente se quebra, a gente se rende. A gente faz como o apóstolo Paulo nos ensinou, a gente dobra o nosso joelho, a gente dobra o joelho do nosso coração diante dele. Então, que nessa noite você possa também pegar para você esse desafio. Era um alvo para o povo que Salomão estava colocando. Ele orou pelo povo, pedindo para Deus estar perdoando, agindo pelo povo e abençoando. Mas ele colocou um alvo para o povo. O alvo do povo era temer e obedecer ao Senhor. Então, foi uma oração respondida e eu creio que ela tem abençoado também a vida de muitas pessoas. Mas não basta apenas a gente pedir ao Senhor para estar agindo nas nossas vidas. Nós precisamos nos render, nós precisamos adorar, nós precisamos estar debaixo da mão do Senhor. E a outra oração que vocês também já leram aí foi uma oração feita por Davi. Salmo 51. Quem aí já abriu? Salmo 51, que já leu tudo. Eu sei que esse povo aí da Célula Fonte de Vida é bom de Bíblia, gosta de ler a palavra. O Salmo 51, então, é muito conhecido, né? Quase toda a ministração de ceia a gente lê o Salmo 51, porque é um salmo que fala diretamente de arrependimento, de confissão de pecado. Esse salmo foi escrito logo depois que Davi ele se conscientiza do seu pecado e ele se arrepende. Logo depois que Natan vai dizer para ele, né? Ele já sabia que tinha errado, mas aí Natan vai lá e dá para ele a sentença que Deus tinha falado, e aí ele se arrepende. E ele se coloca, né, diante de Deus. E eu acho algo lindo e maravilhoso, porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não errasse. Ele era pecador igual a mim, igual a você. Mas ele era rápido em se arrepender, em se dobrar, em se render diante do Senhor.
E nessa oração aqui, nesse desafio aqui dessa oração, nós vamos ver que ele coloca um desafio para ele mesmo. Na de Salomão, a gente vê Salomão colocando, né, um alvo para o povo, algo para o povo fazer também. Não era só para ele, mas para o povo também. Aqui a gente vai ver Davi colocando um alvo para ele. Vamos lá? Salmo 51, nós vamos ler os versículos de 10 a 13. Você pode ler aí? Uhum. Posso? Achou o seu? Já estava aqui? Você não tinha achado. Tá aqui. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova-me com um espírito determinado. Não me afaste da tua presença. Não me retire teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria de tua salvação e dá-me um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os ímpios teus caminhos e os pecadores se voltarão a ti. Resgata-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então minha língua cantará sobre a tua retidão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 51, né? O irmão Alexandre leu do 10 ao 14. Um salmo abençoado. E a gente vê aqui Davi, nessa oração, uma coisa assim essencial, irmãos, que nós não podemos perder, é a presença do Espírito Santo. Davi entendeu isso e ele vai dizer, meu Deus, não tire a tua presença de mim. Eu acredito que lá no íntimo do coração de Davi, ele podia estar assim, tira de mim qualquer coisa, menos a tua presença. Eu não posso viver sem a tua presença. Será que você aí, você faz essa oração também? Dizendo, meu Deus, olha, pode me faltar qualquer coisa, menos a tua presença, menos a tua unção, menos a tua direção, menos o teu poder. E nós sabemos que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E naquele momento, Davi já vinha pedindo perdão, já vinha pedindo para Deus criar nele um coração puro. E aí aqui ele vai dizer assim, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me. Eu não sei você, mas eu sou tão feliz com Jesus. Eu aceitei a Jesus com 15 anos de idade. E hoje eu tenho 52 anos. E eu nunca mais, desde que eu aceitei a Jesus na minha mocidade, eu me imagino sem Ele. Eu não sei ficar sem Jesus. Eu não sei viver sem Ele. Eu não sei viver sem a presença dEle. Eu amo Jesus. Eu consigo enfrentar qualquer situação se Jesus estiver comigo. E não são poucas as situações que a gente já enfrentou e que a gente enfrenta. Mas com Jesus fica mais fácil. Porque Ele carrega o nosso fardo pesado. A gente troca com Ele, não é? A gente troca com Ele. A gente fala só, Jesus, toma aqui o meu que está pesado, me dá o seu que é leve. E aí fica tranquilo. E Davi, ele entendeu isso. Que ele queria a presença do Espírito Santo. E ele pede para Deus algo poderoso. Restitui-me a alegria da salvação. E depois que ele ora, tudo isso, ele coloca um alvo para ele. Ele vai dizer assim, olha, Senhor, o Senhor não tirando a tua presença de mim, o Senhor me restituindo a alegria da salvação. Eu vou ensinar aos transgressores, aos pecadores, o seu caminho, e eles vão se converter a ti. Gente, olha o trato que Davi está fazendo com Deus. Olha que algo tremendo, que algo lindo. Jesus está prometendo
que ele vai evangelizar. Davi está prometendo que ele vai discipular. Davi está prometendo que ele vai pregar tudo aquilo que ele sabia de Deus, que ele ia contar para quem ele tivesse contato. Quem não tivesse ainda tendo uma vida com Deus, ele ia contar as boas novas do reino de Deus e para que eles pudessem se arrepender e para que eles pudessem se converter a Deus. Então, nessa oração aqui, o alvo é do próprio Davi. Ele mesmo coloca o alvo para a vida dele. E aí, nós vamos ver o terceiro texto, que está no livro de João, Novo Testamento, capítulo 17. João, capítulo 17. Também leiam o capítulo todo. É uma oração do Mestre. É uma oração do nosso amado. É a oração do nosso Jesus. Que ele, antes de ser crucificado, antes de morrer por nós, ele faz essa oração. Ele entrega sua vida nas mãos de Deus, ele ora pelos discípulos, ele ora por nós. É a oração sacerdotal, João 17. E nós vamos ver um desafio e uma meta nesse capítulo de João. Então, nós vamos ver primeiro o desafio, que está no livro de João, capítulo 17, versículo 11. Vamos ver qual é o desafio que Jesus deixou. Diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, qual é o desafio aqui nesse versículo que Jesus está deixando? Serem um, assim como ele e o Pai é um. Qual é o desafio? Que nós, discípulos de Jesus, possamos ser um, possamos ter unidade, assim como ele e o Pai também têm. E quando a gente respeita as diferenças, nós não pensamos iguais, mas nós temos que respeitar as pessoas. Nós temos que respeitar o nosso próximo, seja ele quem for. O próximo que está próximo da gente e o próximo que está longe da gente. Hoje em dia nós temos visto muito desrespeito. E nós, como discípulos do Senhor, nós temos que lutar contra isso. Contra aquilo que nós falamos, contra aquilo que nós escrevemos nas redes sociais. Nós temos que ter cuidado. A todo momento, a gente está discipulando. A todo momento, a gente está ensinando. A todo momento, nós estamos sendo exemplos. Bons ou ruins. A todo momento, nós estamos anunciando. Nós podemos estar anunciando o reino de Deus ou nós podemos estar anunciando contra o reino de Deus. Então, essa oração aqui de Jesus, olha, Pai, para que eles sejam um, como eu sou um em ti. Com as nossas diferenças, com nossos gostos diferentes, com a nossa maneira, né, de agir diferente, de se vestir diferente, de cultuar diferente. Há pessoas que gostam de sentar lá, ficar quietinha com Deus, ela está cultuando, ela está adorando, ela está louvando. Outros já gostam de pular, vamos ser um com o Pai. Vamos permitir que as nossas diferenças nos completem. As nossas diferenças não podem nos afastar. O que é essencial para nós? O essencial para nós é a gente ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso que é o essencial para nós. Agora, se um pula, se o outro ajoelha, se o outro está sentado, se um está de cabelo maior, menor,
Se um usa blusa de manga comprida, tu usa de manga curta, isso não é essencial. Essencial é a gente ter o nosso coração em Deus. É a gente ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É a gente viver para Ele, adorando a Ele. E nós temos também uma meta. Além do desafio de sermos um, como Jesus e o Pai é um, nós temos também uma meta. E aí vamos lá, ainda em João, capítulo 17, e agora no versículo 17 também. Vamos ver qual é a meta que Jesus deixou para nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar. Santificação. Então, a meta do versículo 17 é a santificação. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, já começa esse processo de santificação nas nossas vidas. Nós precisamos nos separar, não nos isolar, tá? Não é isolar, é nos separar do pecado. É nos separar de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. E ele vai dizer assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós não temos outra verdade senão a palavra de Deus. E Jesus, ele é a verdade. Ele declarou isso. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade está na palavra de Deus. Então, como que eu posso me santificar? Aprendendo a palavra. A palavra é a nossa principal bússola. Ela nos ensina o caminho que nós devemos andar. Ela nos mostra tudo aquilo que está errado nas nossas vidas e tudo aquilo que nós precisamos melhorar. É de um momento para o outro? Aceitei Jesus e aconteceu? Não. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que orar. Todos os dias eu tenho que ler a palavra. Todos os dias eu tenho que meditar na palavra do Senhor. Para quê? Para eu ir aprendendo dele e o Espírito Santo ir ministrando no meu coração e mudando a minha mente, mudando o meu jeito de ser, para eu ser totalmente dominada e cheia da presença do Senhor. Então, nós chegamos aqui ao final do capítulo 7, né, do estudo do capítulo 7. Nós vimos, né, no capítulo 7, alguns desafios que foram colocados na oração do apóstolo Paulo. Um desafio foi da gente se colocar aberto a Cristo, você abrir seu coração para Cristo, você entender que essa obra de salvação, ela é fruto de fé, nós temos que crer, nós temos que viver, né, essa fé. O outro desafio foi o desafio da totalidade do conhecimento de Deus. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você louva, mais você conhece ao Senhor, mais Ele vai demonstrando para você o amor dele, mais você vai sendo íntimo dele e mais você vai crescendo e mais você vai se santificando. E hoje nós vimos também as orações que foram respondidas. Orações com propósito. Qual era o propósito na oração lá que Salomão fez? Que o povo fosse abençoado, que o povo fosse perdoado e que Deus agisse por eles, mas que eles também temessem ao Senhor e obedecessem ao Senhor. Qual foi o objetivo, né, da oração de Davi? Davi pediu perdão. Davi vai dizer, meu Deus, olha, o meu propósito é que o Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo.
que o Senhor restitui na minha vida a alegria da salvação. E aí, Senhor, o Senhor fazendo isso no meu coração, eu vou anunciar a tua palavra para os transgressores, para que eles se arrependam e para que eles se voltem para ti. E depois a oração do nosso mestre Jesus, ele vai orar para que a gente seja um. Esse é um desafio para mim e para você, que nós possamos ser um, como Jesus e o Pai são um. E uma meta para a gente, se santificar todos os dias. Hoje eu me santifico, amanhã também, depois também, todos os dias, até a gente estar cheio da presença do Senhor e até a gente ir morar na glória com o Pai. Amém? Que Deus possa estar te abençoando e que você possa ter metas nas suas orações, que você possa ter propósito nas suas orações. Não vai falar com Deus de qualquer maneira, não fala qualquer coisa para Deus, mas saiba o que é que você está falando para Deus, porque tudo que nós falamos com Ele, Ele nos ouve. Amém? Que Deus possa estar te abençoando e te fortalecendo e te ungindo. E não espere a quarentena passar para você receber o melhor do Senhor. Deus tem um banquete preparado todos os dias para mim e para você. Sente-se à mesa com o Pai, se alimente dele e viva o melhor que Deus tem para nós nesses dias. Que nós estamos na nossa casa, mas nós não estamos presos, mas nós estamos sendo protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Receba a bênção do Senhor, o amor de Deus aí no seu coração, na sua vida, e que você seja fortalecido, que nenhuma seta do inimigo possa estar chegando até a tua vida, a tua família, e que em nome de Jesus você seja guardado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. E com Deus.